Fala galera, beleza? Mais uma aula aí, professor Clayton, matemática. Hoje nós vamos desenvolver a análise combinatória, aula 1, princípio multiplicativo, beleza? Para não perder o costume, vamos lá? Pega a apostila que já vai começar. Aula do Clayton, aula do Clayton, aula do Clayton, aula do Clayton. Beleza, pessoal? Vamos lá então? É o seguinte, antes da gente começar, só para que vocês entendam aí onde é utilizado a análise combinatória, tá? Então, veja bem, todas as vezes que eu preciso contar, professor, mas eu sei contar 1, 2, 3, não é isso, isso é uma contagem elementar, tá? A contagem que eu digo é, por exemplo, eu quero saber quantas placas é possível construir com 2 letras e 2 algarismos. Quantos números de telefones é possível eu montar ou eu construir com 4 algarismos? Quantas senhas diferentes, quantos números de RGs e assim também aí nos jogos de azar, tá? Quando eu falo assim, uma Mega Sena, uma loteria federal, ninguém monta um jogo pensando em perder. Então, há todo um estudo prévio utilizando análise combinatória. E aqui, em especial, para a gente, o princípio multiplicativo. Então, a ideia é a gente desenvolver estas habilidades. Fechou? Então, vamos lá, galera. Então, para começar, eu vou desenvolver um exercício mais simples, beleza? E aí a gente vai chegar a um raciocínio, a uma definição matemática para calcular qualquer exercício envolvendo essas habilidades. Fechou? Então, vamos lá. Arnaldo planeja ir à praia e deseja utilizar uma camiseta, uma bermuda e um chinelo. Sabe-se que ele possui 2 camisetas, 2 bermudas e 3 chinelos. De quantas maneiras diferentes, distintas, Arnaldo poderá vestir-se? Essa palavrinha distintas geralmente aparece aí na utilização no cálculo da análise combinatória, beleza? Ok? Vamos lá então, pessoal. Eu organizei já o quadro aqui para ficar mais fácil e reduzir aí o tempo do nosso vídeo, beleza? Então é o seguinte, ó. Vamos supor, você vai começar aqui as suas escolhas, beleza? Vamos supor que você escolheu a camiseta 1, chamei de C1. Com a camiseta 1, você pode escolher a bermuda 1, tudo bem? É uma opção, ok? Ou você pode escolher a bermuda 2, ok? Vamos supor que você escolheu a bermuda 1. Então, da bermuda 1, você pode escolher o chinelo 1, que eu chamei de L1, o chinelo 2, que eu chamei de L2, ou o chinelo 3, que eu chamei de L3, beleza? Então, veja bem, aqui eu já teria 3 possibilidades de vestimenta, ok? Então, eu escolhi camiseta 1, bermuda 1, posso escolher chinelo 1, chinelo 2 ou chinelo 3. Professor, por que você escolheu a letra L? Porque eu já tenho a letra C para representar camisetas. Belezinha? Mas vamos supor que você tenha escolhido a camiseta 1. Aí você tem a opção de escolher a bermuda 2. Com a bermuda 2, mesmo procedimento. Você pode escolher o chinelo 1, o chinelo 2 ou o chinelo 3. Tudo bem? Mais 3 possibilidades de vestimenta. Camiseta 1 com a bermuda 2. Consequentemente, você pode escolher usar o chinelo 1, chinelo 2 ou chinelo 3. Ah, mas vamos supor que você não escolheu a camiseta 1. A sua opção foi escolher a camiseta 2. Tudo bem. Escolhi a camiseta 2. Ok? Depois, escolhi a camiseta 2. Ah, vou colocar a bermuda 1. Consequentemente, você pode escolher usar o chinelo 1, usar o chinelo 2 ou ainda usar o chinelo 3. Ah, mas a sua opção foi escolher a camiseta 2 com a bermuda 2. Consequentemente, ó, você pode escolher usar o chinelo 1, usar o chinelo 2, usar o chinelo 3. Aqui só apareceu um carinha chato, deixa eu tirar ele daqui. Isso. Então, você teria essas possibilidades, beleza?
Percebe que aqui você tem a combinação camiseta 1, bermuda 1, chinelo 1. Ou camiseta 1, bermuda 1, chinelo 2. Ou ainda camiseta 1, bermuda 1, chinelo 3. Percebe que aqui você tem 3 possibilidades. Consequentemente, nas outras perninhas, você também tem 3. Então, por exemplo, ó, aqui você tem 3. Beleza. Mas aqui você também tem 3. Ok? Consequentemente, aqui você também tem 3 possibilidades. Ou ainda, aqui, mais 3. Ou seja, ao todo você tem 3, 6, 9, 12 possibilidades. Beleza? Então, você tem 12 maneiras distintas de se vestir com estas vestimentas, camisetas, bermudas, chinelos. Beleza? Ok? Muita gente pode estar falando assim, professor, mas no caso era muito mais fácil você pegar a quantidade de camisetas vezes a quantidade de bermudas vezes a quantidade de chinelos. Perfeito! O que você poderia fazer se traduz assim. Você pode traduzir assim, ó, quantidade de chinelos, duas possibilidades, C1 ou C2. Quantidade de bermudas, 3 possibilidades. Opa, 3 não, 2 possibilidades. B1, B2, poderia ser. Sem problema, deixa eu só tirar uma aqui. E quantidade de chinelos, L1, L2, L3. Para que o resultado seja igual ao desenvolvimento que a gente fez, a gente multiplica. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12 maneiras diferentes. Essa resolução, ela é chamada de diagrama de árvore. Diagrama de árvore, então, a gente começa a construir a ideia do princípio multiplicativo. Ah, então, professor, todo exercício do princípio multiplicativo eu tenho que resolver usando o diagrama de árvore? A resposta é não, não. A gente vai utilizar o que é chamado de princípio multiplicativo. E no próximo quadro, a gente vai definir qual é o procedimento, ou seja, como que a gente resolve usando o princípio multiplicativo. Beleza? Definição. Vamos lá, definição então. O princípio multiplicativo constitui a ferramenta básica para resolver problemas de contagem sem que seja necessário, como a gente fez no outro, né? Seja necessário enumerar seus elementos. Se uma decisão D1 pode ser tomada de N maneiras e, em seguida, outra decisão D2 puder ser tomada de N maneiras, o número total de maneiras de tomarmos as decisões D1 e D2 será N vezes N. Não foi o que a gente fez? Voltando no quadro, a gente pegou, veja bem, veja bem, veja bem. A gente pegou o número de camisetas, a gente tem 2 escolhas. Número de bermudas, a gente tem 2 escolhas. E o número de chinelos, a gente tem 3 possibilidades de escolhas. Ou seja, ao todo, basta eu multiplicar número de camisetas vezes número de bermudas vezes número de chinelos. Belezinha, pessoal? Tranquilão? Beleza. Vamos resolver mais exemplos. Exemplo do... Vamos lá, então. Exemplo 2. Um restaurante prepara 4 pratos quentes: frango, peixe, carne assada e salsichão. 2 saladas, verde e russa, e 3 sobremesas, sorvete, Romeu e Julieta e frutas. De quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? Para resolver, lógico que eu não vou fazer o princípio multiplicativo. A gente vai fazer o seguinte. Então, vamos abrir 1, 2, 3 espaços. Beleza? De novo, de novo, de novo. 1, 2,
3 espaços. Ok? Beleza. Vamos lá. Agora, o seguinte. Vamos lá. Aqui, vamos deixar assim, só para facilitar nossa ilustração. Deixa eu arrastar esse cara um pouquinho para baixo, esse cara um pouquinho para baixo, e esse cara um pouquinho para baixo, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. Eu tenho como opções, vou escrever aqui, tá? Pratos quentes. Pratos quentes, beleza? Ok? Tá. Além de pratos quentes, que mais que eu tenho? Eu tenho, além de pratos quentes, tipos de saladas. Então, vou escrever aqui, tá? Só para facilitar a nossa vida. Saladas. E aqui, pessoas, eu vou colocar a sobremesa. Então, vamos lá. Sobremesa. E agora, o que eu vou fazer? Tá, vou verificar. De acordo com o enunciado, eu posso, veja bem, escolher pratos quentes, frango, peixe, carne assada ou salsichão. Ou seja, para a primeira casinha aqui, eu tenho 4 possibilidades, beleza? Agora vamos lá. Saladas. Quantos tipos de saladas eu tenho? Eu tenho verde e russa. Então, neste caso, para essa casinha, eu tenho 2 possibilidades. E para finalizar, sobremesas. Quantas possibilidades eu tenho? Sorvete, Romeu e Julieta, que é uma só, óbvio, e frutas. Ou seja, eu tenho 3 possibilidades. Portanto, pelo princípio multiplicativo, basta fazer 4 vezes 2 vezes 3. Ou seja, pelo PFC. Isso mesmo, princípio fundamental da contagem. Eu tenho total de possibilidades de escolha de um cliente qualquer, seria 4 vezes 2 vezes 3, 24 possibilidades. Beleza? Tranquilo? Percebem que eu estou fazendo passo a passo. É óbvio que você não precisa fazer tudo isso, tá? Ficar escrevendo pratos quentes, saladas, sobremesas, mas pode ter certeza que lá na frente isso vai ajudar e contribuir de montão. Fechou? Vamos lá. Mais um exemplo, então, exemplo 3. Quantos números naturais de 3 algarismos diferentes, distintos, existem? Cuidado, essa palavrinha mágica, distintos. Vamos lá. O primeiro começa assim. No nosso sistema de numeração, eu tenho os algarismos 0, 1, 2, até o 10. Tudo bem? Beleza? Opa, até o 10 não, né? Até o 9. Significa que eu posso usar estes algarismos. Fechou? Tudo bem? Beleza. Isso é o que eu posso usar. Além disso, é muito importante, pessoal, esses algarismos têm que ser distintos. Distintos. Beleza? De acordo com o enunciado, eu quero números de 3 algarismos, beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte. Você vai montar assim para o tato. 1, 2, 3 casas. Professor, por quê? 3 algarismos, ou seja, casa das unidades, dezenas e centenas, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos lá. Na primeira casa, quais são os números que eu posso usar? Posso usar o 0? Se a resposta foi sim, você errou. Professor, por quê? Porque concordam comigo, se eu escrever o 0, eu poderia escrever assim, por exemplo, 012, 015, 023, opa, 023, tudo bem? Percebe que esses números, eles não são números de 3 algarismos, eles são apenas números de 2 algarismos. O algarismo 0 na primeira casa não interfere neste número. Então, o 0 jamais pode ir na primeira casa,
quando eu estou montando números. Tudo bem? Ó, números. Então, o 0 não pode, nunca. Beleza? Então, eu posso colocar, neste caso, os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Então, para essa primeira casa, eu tenho quantas possibilidades de escolha? Ou seja, ao todo, 9. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Para a segunda casa, pensa sempre da mesma forma. Posso colocar o 0? Posso. Beleza? Eu posso colocar o 1? Vamos pensar um pouquinho. O enunciado não diz que esses algarismos têm que ser distintos. Então, aleatoriamente, depois que você marcou o total de possibilidades aqui embaixo, você escolhe um desses caras e risca aleatoriamente. Tanto faz qual. Eu escolho sempre o primeiro, tá? Eu vou riscando sempre o primeiro. Então, eu vou colocar que eu usei o 1, por exemplo, na primeira casa. Poderia ser quaisquer um desses, tá bom? E aí, na segunda casa, percebe que eu não posso mais usar 1, porque ele já foi. Mas eu posso usar o 0 na segunda casa, não tem problema, tá? Aí eu vou dar continuidade. Posso usar o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Ou seja, para a segunda casa, quantas possibilidades eu tenho? Quando você verifica, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades também. Marquei quantas possibilidades? Aí eu venho mais uma vez, aleatoriamente e risco uma dessas casas. Risco sempre o primeiro, que é a minha escolha. Beleza? Vamos para a terceira casa. Posso colocar o 0 na terceira casa? Não, já foi. Posso colocar o 1 na terceira casa? Não, porque também já foi. Posso colocar o 2? Posso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, para a terceira casa, a casa das unidades, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Beleza? Ou seja, pelo PFC, princípio fundamental da contagem, eu tenho um total de números de 3 algarismos distintos, que seriam 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8, fazendo a continha 648. Ou seja, números de 3 algarismos distintos. Tem que deixar claro isso, tá? Números de algarismos distintos. Não pode ser diferente disso, tá? Professor, mas e se não tivesse essa restrição de algarismos distintos? O que mudaria no problema? Percebe que a palavrinha distintos mudou toda a nossa resolução. Tudo bem? Bom, para completar, então, números de 3 algarismos distintos no nosso sistema decimal seriam 648. Beleza? Vamos para o próximo quadro. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando não tem essa palavrinha distintos no mesmo problema. Eu vou colocar como 4, tá bom? Beleza? Vamos lá, então. Vamos lá? Vou pegar o mesmo problema e eu vou resolver agora de maneira diferente. Percebe que a única coisa que muda em relação ao exercício anterior que a gente resolveu é que agora esse exercício não tem distintos. O restante, ó, tudo igual. Quantos números naturais de 3 algarismos existem? Então, vamos lá. Utilizando o mesmo procedimento. Eu tenho 1, 2, 3 casinhas, beleza? Vamos lá, mesmo esquema, eu posso usar os números de 0 a 9. O 0 eu posso na primeira casa? A resposta é não, 0 nunca na primeira casa quando eu quero construir números. Então, posso começar do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, para a primeira casa,
eu tenho 9 possibilidades. Tudo bem? Beleza? Professor, mas até agora não mudou nada. Olha o exercício anterior. Também tenho 9 possibilidades. Beleza? Vamos lá. Para a segunda casinha, pessoal, posso colocar o algarismo 0? Pode. Posso colocar 1? Pode. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, neste caso, quantas possibilidades eu tenho? 10 possibilidades. Professor, mas por que neste caso você não riscou nenhum número? Porque eu posso repetir o que eu quero dizer. Eu posso ter, por exemplo, o número 111. Eu posso ter 122. Eu posso ter 155. Então, eu não preciso riscar ninguém. Diferente do outro exercício. O outro exercício eu não poderia ter repetição de algarismos, que nem aqui. Aqui eu posso. O que mudou do outro exercício? Ó, na segunda casa eu tinha 9 possibilidades. Nesta casa, quantas possibilidades? 10. Professor, então na terceira casa será a mesma quantidade? A resposta é sim. Posso colocar 0, 1, 2, 3, até o 9. Ou seja, para a terceira casa, eu tenho mais 10 possibilidades. Ou seja, ao todo, pelo PFC, princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, eu tenho 9 vezes 10, 900 números. Claro que esses 900 números eu tenho repetição. Pode ter a repetição de 2 algarismos, 2, 2, por exemplo. Pode ter repetição de 3. E claro que aqui também inclui-se algarismos diferentes. Então, neste caso, esses 900 números incluem algarismos distintos, mais, números com algarismos distintos, números com algarismos com 2 repetições, ou até números com repetições de 3 algarismos, não muda nada. Beleza? Então, ao todo, 900 números. Se você analisar de 100 a 999, é justamente o que eu tenho. Beleza? Vou fazer mais um exemplo. Vou considerar como questão 5. Questão 5, então. Quantos números distintos entre si e menores que 30.000 têm exatamente 5 algarismos não repetidos e pertencentes ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, muito cuidado com as palavrinhas mágicas. Vou grifar aqui. A primeira, que os números têm que ser menores que 30.000. Eles têm que ter exatamente 5 algarismos distintos, não repetidos. E eu só posso usar esses algarismos, beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou montar espaço. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto algarismo, beleza? Sempre começa pela restrição. Os números têm que ser menores que 30.000, beleza? Então, vamos lá. A primeira casa eu tenho restrição, vou começar por ela. Pensa, posso colocar o número 1? Pensa, posso. Por quê? Porque eu vou formar números do tipo 10.000, 11.000, 11 não, 12.000, 13.000. Então, posso. Isso é menor que 30.000. Então, o número 1, posso. Posso colocar o número 2? Bom, vamos pensar. Se eu colocar o 2 aqui, eu vou formar números do tipo 21.000, 23.000. Então, eu posso. Então, 2 pode. Posso colocar o 3? A resposta aqui é não. Por que não? Se eu colocar o 3 na casa dezena de milhar, eu vou formar 30.000 e alguma coisa. Os números menores que 30.000. Então, na primeira casa, eu tenho exatamente 2 possibilidades. Beleza? Bom, não tenho outra restrição a não ser a primeira. A segunda restrição é que os números, os algarismos,
Eles não podem ser repetidos. Então, aleatoriamente, escolhe um aqui e risca. Esse eu não posso usar na próxima casa. Nas próximas casas, eu não tenho mais restrições. Tudo bem? A restrição acontece aqui na primeira casinha, que tem que ser menor que 30.000. Vamos lá? Segunda casa. Posso colocar o algarismo 1? A resposta é não, porque eu já, teoricamente, já usei. Beleza? Lembrando que eu só posso usar esses caras aqui, ó. Então, eu posso usar o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Neste casinho aqui, pessoas, quantas possibilidades eu tenho de escolha? Pensou? Isso mesmo. Eu tenho apenas 5 possibilidades. Beleza? Não se esqueça, marcou a quantidade de possibilidades, agora sim. Vem aqui, ó, risca 1. Não podem repetir os algarismos, beleza? Para a próxima casa, aí ficou mais tranquilo, né? Então, posso usar o 3, o 4, o 5 e o 6. Totalizando para o tato, para mim, quantas possibilidades? 4 possibilidades, beleza? Para a próxima, se você não riscou, ó, samurai enlouquecido nele, risca um deles. Eu escolho sempre o primeiro, tá? Beleza? Próxima casa, casa das dezenas, eu posso escolher 4, 5, 6. Ou seja, ao todo, eu tenho 3 possibilidades. Fechou? Beleza? Vai lá, não se esqueça. Ó, samurai enlouquecido nele. E para a última casa, sobraram 2 opções, 5 ou 6. Ou seja, eu tenho, neste caso, 2 possibilidades de escolha. Pelo PFC, princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, ou seja, o total de números de 5 algarismos distintos, podendo usar os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 menores que 30, seria 2 vezes 5, 10, vezes 4, 40, vezes 3, 120, vezes 2, 240 números, com estas restrições que não são poucas. Tudo bem? Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, então mais uma aula de matemática aí eu considero como parte 1. Em seguida, eu vou fazer a parte 2, são exercícios mais elaborados, a gente precisa de um pouquinho mais de atenção, mas finalizei aí as habilidades que eu pretendia nesta aula. Espero que vocês tenham compreendido, que eu tenha contribuído e ajudado em mais uma aulinha aí para vocês, beleza? Para não perder o costume, vem com o pai que você não cai. Até a próxima aula. Bye, 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 bye.